Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente tratar das coisas do Grêmio, que venceu mais uma vez e tem questões fora de campo para a gente abordar. Esclarecimentos feitos pela direção do Grêmio no jogo entre o Grêmio e o Aimoré, a vitória do Grêmio por 3-0. Vamos falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa aí o sininho das notificações, passa aqui na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes, Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Mais uma vitória do Grêmio, 3-0, gol do Bruno Vini no primeiro tempo que não foi bom, o Renato deixou bem claro isso, não foi bom o primeiro tempo, o Grêmio cedeu muito espaço para a equipe do Aimoré, mas corrigiu no intervalo, no segundo tempo o Grêmio administrou, construiu, controlou bem o jogo e chegou a goleada, chegou a vitória, o placar clássico, né, o 3-0 clássico com 2 gols do Luís Soares. Preocupação, claro, com o Bruno Vini, que saiu com uma lesão muscular. Nesta segunda-feira ele vai fazer exames para saber a gravidade da lesão, mas é uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Renato segue fazendo testes e na entrevista coletiva depois do jogo, ele deixou claro que tem coisas que ele não está gostando no sistema, mas ele está dando a oportunidade dos jogadores mostrarem para ele que podem estar ali. Eu estou imaginando que o Renato não está gostando justamente do meio-campo, dessa montagem de meio-campo que ele está fazendo. Ele falou de novo, o Vijaçante eu conheço, eu sei o que ele pode me dar, então eu estou testando os outros. E eu acho que é justamente a questão Carbajo e PP. Não está dando certo esse movimento de Carbajo e PP. Renato disse que até o sistema que ele está utilizando agora ele não está gostando. Porque se a gente for parar para pensar, o Bitelo está jogando aberto pela direita e não é um jogador para executar essa função. Então talvez seja isso que o Renato esteja incomodado também com essa situação de montagem de time do Grêmio. Grêmio que volta a campo na quinta-feira contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E eu não sei se o Renato não vai parar de fazer testes. Acredito que em breve o Renato vai começar já a botar o time que é o considerado ideal, até porque ele tem que preparar esse time para o primeiro grande desafio, né, da temporada, que é o Clássico Grenal do dia 4 de março, faltando aí um mês para o Clássico Grenal, o grande desafio do Grêmio nesse início de temporada. Então talvez o Renato já pare de fazer os testes. Mas não é só o jogo. Fora do jogo também, porque antes da partida, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Calef, concedeu uma coletiva lá na zona mista da Arena e falou sobre dois pontos bem importantes, dois assuntos bem importantes que estão sendo colocados aí nos últimos dias. O primeiro deles é Jean-Pierre, né? Tem essa situação, Jean-Pierre vai voltar, não vai voltar? Bom, surgiu a informação, né, de que o Jean-Pierre não aceita a cláusula colocada pelo Grêmio no contrato de rescisão, de que ele inclusive estaria pensando em retornar ao futebol, mas teria que assinar essa rescisão com essa cláusula que o Grêmio está botando, porque ele quer seguir recebendo e o valor de rescisão do Grêmio, e mesmo se acertar com outro clube, isso o Grêmio não aceita. Esse ponto é que o Grêmio não aceita. E aí se colocou que o Jean-Pierre voltaria a trabalhar no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira. O Grêmio não desconhece essa informação. O Grêmio diz que não tem, o Grêmio espera ainda uma comunicação formal do Jean-Pierre, e se acontecer do Jean-Pierre não assinar a rescisão contratual, ele terá, como ele tem um contrato com o Grêmio, ele terá à disposição o CT Luiz Carvalho para seguir treinando, mas em turno inverso ao grupo de jogadores do Grêmio, não será utilizado pelo Grêmio, não faz parte dos planos, e o Grêmio inclusive diz, o Paulo Calef disse várias vezes, para nós seria uma surpresa se de repente ele não se aposentasse, porque o que chegou para nós, através do seu staff, é de que ele vai se aposentar. Bom, então agora está feito o impasse nesse sentido. O Grêmio espera uma comunicação do próprio Jean-Pierre, do staff do Jean-Pierre, para saber o que vai acontecer. Mas ele não vai jogar no Grêmio nessa temporada e, se voltar a jogar futebol, jogar em outro clube, tem que assinar essa rescisão com o Grêmio, colocando essa cláusula de que o Grêmio não paga mais nada para ele a partir do momento em que ele tiver voltado ao futebol e jogar em outro clube. A segunda questão é Campas, porque o Grêmio aceitou a proposta do Rosário Central da Argentina pelo Campas. O que o Paulo Calef adotou como estratégia e discurso junto à imprensa é de não comentar negociações que estão em andamento, que estão próximas de fechar, seja para chegada, seja para saída. Então ele não vai comentar. É direito dele, ok. Só que a gente vai atrás das informações. O Grêmio aceitou uma proposta, o Grêmio vai receber $800 mil pelo empréstimo do Campas até o final do ano, e ele vai com valor de compra fixado. E o que significa? Que o Grêmio... aliás, tem mais um detalhe, né? O Rosário Central vai pagar integralmente o salário do Campas, o Grêmio não vai se preocupar com isso. Então, neste sentido, o Grêmio tira o Campas da folha
e tira um estrangeiro do elenco, né? E ainda recebe 800 mil dólares, dá 4 milhões de reais. O Grêmio pagou 5 milhões de dólares para o Tolima para contratar o Campas. O comentarista da Rádio Guaíba, o Cristiano Oliveira, tem dito uma frase que ela é importante que a gente repita agora. O dinheiro que foi investido no Campas, o Grêmio já perdeu e o Grêmio tem que entender isso. Esse dinheiro não volta mais. Esse dinheiro acabou. Já foi, já sumiu. Então o Grêmio tem que pensar como minimizar esse problema. Que seja recebendo esses 800 mil dólares agora pelo empréstimo, e se ele der certo lá na Argentina, que receba depois o valor do passe fixado. Campas. Só que agora tem um problema, que por isso o Calef disse, tá com o departamento jurídico, porque o Grêmio encaminhou a documentação para o Rosário Central, que encaminhou a documentação para a AFA, mas tem um trâmite aí de uma semana, porque a janela lá já fechou e eles encaminharam aquele documento de intenção de negociação. Então a janela fechou e esse documento vale por uma semana. Então esse é o prazo, tem essa semana para definir essa situação e o Grêmio definir a ida do Campas para o Rosário Central da Argentina. Semana de Grêmio e Juventude no Alfredo Jaconi, o reencontro com Celso Rotti. A gente vai ficar acompanhando aqui toda a preparação do Grêmio e trazendo para vocês aqui no canal. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.